CBN Carreiras e Lideranças. A gente conversa agora com a Luciana Ferreira, dá sempre dicas pra gente sobre carreira. Muito bacana a coluna aqui. Luciana, bom dia, viu? Bom dia, Maicon. Bom dia a todos os ouvintes da CBN São Carlos. Luciana, é um desafio, né, para o candidato arrumar uma vaga, mas é também um desafio para a empresa achar o melhor talento, né? O que a empresa deve fazer na atualidade para ter sucesso nessa busca, na procura pelo melhor talento, Luciana? Sim, sem dúvidas, né? Hoje a maioria das empresas acabam tendo alguns desafios no momento de atrair o profissional. E é importante ter em mente que as estratégias de seleção, de atração, ela muda aí com os anos. E algumas décadas atrás até, nós tínhamos uma caixinha lá de sugestões que ficava ali, geralmente, na portaria ou em algum lugar ali mais próximo da onde os funcionários passavam, para que eles deixassem ali as suas sugestões e os candidatos deixassem os seus currículos impressos. Inclusive, ainda temos empresas que têm ainda essa prática aí mesmo, com todo o contexto de crise sanitária que nós vivemos. E depois de tudo isso, evoluiu aí ao e-mail, né? E ainda muitas da nossa região acabam utilizando essa forma de recebimento ao currículo, e agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, que está vindo aí, né, está chegando praticamente em agosto, as empresas que não se adaptarem aí podem correr risco de levar até altas multas nesse sentido, e isso faz com que a seleção tenha evoluído a plataformas, a aderência à tecnologia. E existe algo que não muda nesse caminho e que não importa se o processo é feito de papel, se o currículo é recebido via e-mail, ou ainda via impresso, ou no moderno aplicativo que existir, onde muitas empresas acabam aí sofrendo com essa atração dos profissionais, principalmente aí mais estratégicos e qualificados, e bem também aí pelos profissionais que elas gostariam de contratar. E dentro disso, para o sucesso dessas ações, é preciso ter a estratégia nos processos de recrutamento e seleção. É o que eu sempre vivo falando. O recrutamento não é só um recrutamento, envolvem estratégias por trás de um recrutamento. Então, as empresas, elas não buscam apenas por pessoas, elas querem contratar talentos. Então, hoje, é preciso adotar esse novo modelo de gestão para conseguir estar à frente dos seus concorrentes, atrair bons talentos e, sim, em dizer, aquelas que afastam talentos e ainda mantêm os líderes com perfis de chefes, elas vão ter ainda muita dificuldade e, naturalmente, aí acabam não sobrevivendo nesse caminho. Luciana, você falou que mudou, né, o método, né? Antes as pessoas chegavam, deixavam os currículos e aí a empresa ia pegar esses currículos na hora de selecionar. Hoje a gente tem um monte de ferramenta aí, né? Talvez a mais conhecida delas, o LinkedIn, quando a gente fala de aproximar candidato e empresa. Quais são as dicas para a empresa estar inserida nesse meio? O que a empresa deve fazer, Luciana? Primeiramente, muitas empresas, elas focam, né, no seu marketing para atrair o cliente. Elas não focam o seu marketing voltado para a experiência do candidato. Então, hoje nós vemos aí que muitas empresas não possuem aí páginas de carreira, né, aquele recrutamento frio, muitas vezes sem feedback algum para o profissional, começando pelas descrições das vagas, que acabam sendo mal descritas. Então, muitas vezes, quando precisa se manter a confidencialidade, empresa confidencial, mas confidencial para onde? Qual é o segmento da sua empresa, né? Então, é muito importante isso, a começar na descrição. E, para isso, as redes sociais, ela é uma das estratégias adotadas para a atração do candidato, que é o pulo do gato, que eu costumo falar,
que é onde ela se conecta. Então, ela conecta os profissionais certos, uma vez que ela transmite o propósito dela, a cultura dela. Então, o profissional, ele se identifica com os valores comunicados, que vai consumindo aquele conteúdo da marca e vai, naturalmente, seguindo as redes sociais e passa a admirar a marca. Então, ele começa a sonhar em trabalhar naquela determinada empresa. E hoje, o que nós vemos? Muitas empresas comunicando aí gestões ainda autoritárias, né, dentro do seu branding e não focando na experiência do candidato. Ela busca por um profissional, ela não busca por proporcionar profissionais conectados com o seu propósito. E isso acaba aí ocasionando contratações erradas, né, profissionais desconectados ao propósito, muitas vezes, e isso acaba ocasionando aí até mesmo grandes prejuízos à organização, que até pode chegar aí a 30% do faturamento, e até uma pesquisa que saiu aí nas últimas semanas do Career Build, 74% das empresas contratam errado pela urgência, pela má descrição aí das oportunidades. Então, com isso, a chance desse profissional conectado com a sua marca, de ele se candidatar, é maior ainda. E, naturalmente, isso a facilita aí na atração desse profissional. E uma das maneiras de transformar em protagonista quem conhece muito bem a sua companhia são os atuais funcionários. Então, é muito importante trabalhar isso começando dentro da sua comunicação interna. Porque, reforço, que eu sempre venho falando, o recrutamento ele não é só um recrutamento e muitas vezes na urgência acaba aí, né, metendo os pés pelas mãos, se contratando errado, e isso acaba ocasionando aí, tendo um alto impacto nos resultados da organização, um turnover que vai às alturas, né, e profissionais que muitas vezes não ficam ou ficam ali esperando o quinto dia útil, odiando a segunda-feira, reclamando do chefe, de Deus e o mundo. E muitas vezes as organizações elas precisam validar essa sua estratégia de aquisição de talentos, que é projetada para atrair talento certo. E uma ótima maneira de se fazer isso é obter as informações, escute seus colaboradores sobre o que atraiu eles na organização, qual é o papel deles, qual é a conexão, por que eles se identificam estar ali na sua organização por alguns anos e meses aí, o que atraiu ele? Foi seu processo de onboard? Foi os benefícios? Foi a sua remuneração que é atrativa? Então, o que de fato o atraiu? E isso faz com que você garanta o seu processo de contratação sem nenhuma barreira. Naturalmente, você acaba tomando decisões mais oportunas e, caso contrário, se isso não acontece, se essa estratégia acaba não acontecendo, os profissionais e os candidatos, eles perdem o interesse e essa ação acaba exigindo, claro, direcionamento de esforços, de recursos, planejamentos e ações concretas, que existem muito pouco nas organizações, principalmente da nossa região, que ainda eu costumo brincar, que está no famoso DPzão, ainda naquela gestão Juscelino Kubitschek, né, extremamente militar, aí sendo chefe, praticamente o diretor da empresa chega gritando, então não é assim que funciona. E isso acaba impactando. E muitas vezes essas ações, com planejamento e ações concretas, elas são essenciais para o crescimento da organização e o destaque, naturalmente, a curto, médio e longo prazo. Ou seja, não adianta ter a página bonitinha lá tentando mostrar humanidade se no dia a dia da empresa isso não acontece. Isso vai chegar até o ouvido do candidato, né, Luciana? Sim, sem dúvida. Quando nós falamos de experiência do candidato e gestão humanizada, né, RH estratégico, é preciso ter em mente que não basta somente o marketing. Então, como algumas organizações vendem muito, né,
o recrutamento perfeito, o marketing. Não é só aí, começa nas suas organizações, né? Começa ali depois da contratação também. Então eu reforço, para quem nos ouve, anota bem aí no seu bloquinho de notas. Um recrutamento não é só um recrutamento, ele é um conjunto de ações e planejamento que é preciso pôr em prática. Tá certo, bacana. Tá aí então as dicas para as empresas na hora de encontrar os talentos. Luciana, obrigado por esse papo aqui com a gente, viu? Imagine, aos nossos ouvintes, envie aí as suas dúvidas, compartilhe conosco quais têm sido os seus desafios aí na hora de atrair o seu profissional também. E, claro, compartilhe também os seus desafios de gestão de pessoas, de carreira, para que a cada semana, a cada segunda, nós possamos trazer conteúdo de grande relevância para vocês. Tá, então essa foi Luciana Ferreira conversando com a gente sobre carreiras e lideranças.